feliz com Jesus, diga: Jesus, eu te amo. Amém? Deus é bom e o diabo não presta, amém? E eu quero trazer uma palavra para você aqui, que era para ter sido trazida no domingo à noite. Não deu tempo, graças a Deus, porque foi tudo conforme a vontade dele aqui nesse lugar, né? E ele que sabe o que faz. E a pastora Marimim então pediu para nós estamos na campanha do Espírito Santo, sim ou não? E a ministração era pais discipulando os filhos. E ela falou: mistura os dois, junta um com o outro e manda ver. Eu falei: beleza, vamos ver o que rola. E aí, né, orando e buscando de Deus, e uma hora eu fui procurar um versículo para o apóstolo Raimundo, achei um texto-chave para essa ministração. E está lá em Atos capítulo 2. Abre aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Quando você achar, diga aleluia. Quando você achar Atos 2, capítulo 2, versículo 38 e 39, diga glória a Deus. Amém? Quantos não acharam, diga não achei. Ajuda, pessoal, quem não achou. A Bíblia diz assim, ó. Então depois, Atos capítulo 2, conta ali a história de Pentecostes, quando eles estavam reunidos lá numa casa, né, no cenáculo, e sobre eles desceu o Espírito Santo, veio, né, o barulho como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo que repousaram sobre aquelas 120 pessoas que estavam dentro do cenáculo, e as pessoas que estavam ao redor, então, acharam que eles estavam embriagados, e Pedro, então, saiu ali a pregar para aquelas pessoas que estavam vendo, e Pedro disse que não era embriaguez, que tudo isso ali era manifestação do poder de Jesus, era o Espírito Santo que estava fazendo aquilo, estava se cumprindo o que havia dito pelo profeta Joel, estava se cumprindo naquele dia, e Pedro prega, e muitas pessoas então escutam e ficam impactadas com a pregação de Pedro naquele lugar, e perguntam a Pedro o que nós devemos fazer, e o versículo 38, Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. E continua dizendo assim: e vocês vão receber o dom de quem? E vocês receberão o dom do Espírito Santo. E o versículo 39, a Bíblia diz: porquanto a promessa pertence a vós. Só que não acaba aí. Continua dizendo, pertence a quem mais essa promessa? E aos vossos... fala para quem está perto de você, a promessa é para você, e também para os seus filhos, e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Feche os seus olhos aí, Pai. Eu quero louvar ao Senhor mais uma vez por poder estar aqui na igreja, junto para compartilharmos da palavra com os meus irmãos, com a igreja com a qual eu faço parte. Eu oro, Espírito Santo, venha usar a minha vida aqui nessa noite, venha falar aos nossos corações, venha quebrar agora toda a ação maligna nesse lugar. Senhor, eu oro, seja despedaçado, desfeito na mente, no coração, no corpo. Repreendemos toda a ação, repreendo agora toda a ação do inferno nesse lugar, e dou uma ordem para que bata em retirada. E Espírito Santo, que a tua vontade prevaleça e permaneça como sempre tem sido feito aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém? Então quem veio no culto de domingo de manhã vai ouvir a palavra parecida com aquela. Quantos estavam aqui domingo de manhã? Então você vai ouvir de novo, né? E se você não veio, você vai ouvir pela primeira vez. E quem vai ouvir de novo, eu faço das palavras de Paulo no livro de Filipenses capítulo 3, que diz: não me é cansativo e não me é, né, fadonho repetir a palavra para vocês de novo, né? Isso é bom porque entra na nossa mente e fica no nosso coração. Então se você está ouvindo de novo, é para você prestar bastante atenção e colocar em prática, amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui então um texto de Pedro que pregou, e ali ele diz que, né, arrependei-vos cada um e sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque nós fazemos parte desse ministério onde se fala do Espírito Santo. Hoje, depois saí daqui da igreja e fui para casa almoçar. Na hora do almoço eu comecei a procurar alguns louvores, e eu gosto de colocar os louvores ao vivo, esses cantores cantando dentro das igrejas,
né? Eu gosto de ver como é que eles se manifestam, como é que é o posicionamento deles dentro das igrejas. E aí eu coloquei num louvor do Davi Sasser, que eu gosto de ouvir. E o Davi Sasser estava cantando numa igreja que dá metade da nossa, irmãos. Um altar bem pequenininho, onde ele estava empoleirado, um monte de gente empoleirada aqui, e mais 3 fileiras para cá, 3 fileiras para cá, um corredorzinho, mas a igreja estava cheia. E quando a câmera pegava do Davi Sasser, ele estava sempre de olho fechado, orando. Eu não sei, não estou julgando, nem posso fazer isso, se ele é um homem cheio do Espírito Santo ou não, eu não o conheço. Mas em cima do altar, todo mundo é cheio do Espírito Santo, né? Fecha o olho, canta, todo levita faz e acontece. A gente vê mesmo quando está embaixo. Mas ali ele estava buscando, pelo menos, aparentemente, adorando a Deus. Não estou falando nem que sim, nem que não. Mas quando a câmera batia na igreja, a grande maioria, de braço cruzado, olhando, tietando, né, sendo fã, outros comendo chicletes, outros olhando para o lado, a maioria. E o que eu vi nesse vídeo, eu vi uma pessoa, uma mulher, de olhos fechados, com a mão para cima e adorando a Deus no meio das cadeiras. Aí eu mudei, falei, vou ver um outro. Aí coloquei no preto e no branco, que eles também estão gravando um DVD ao vivo. E aí eles estão lá com os olhos fechados, né, orando e buscando a Deus, mas quando bate na igreja, não para espanto, você vê a mesma apatia, né? Aquelas pessoas ali, olhando, vendo um show, tietando, e tudo isso é nada mais, nada menos do que a ausência do Espírito Santo dentro da igreja, né? Nós estamos fugindo, perdendo o Espírito Santo, ele está se calando, nós estamos calando ele, nós estamos deixando ele de lado, mas graças a Deus, porque nesse lugar você ouve sobre ele, né? Está sendo ministrado para você já há 4 quintas-feiras, essa é a 4ª, mas no domingo antes de iniciar, o apóstolo já trouxe uma palavra aqui também sobre isso, né? Está sendo sempre falado para que a gente nunca esqueça dele. E aqui Pedro, então, está dizendo para aquelas pessoas ali, se vocês se arrependerem dos seus pecados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porquanto essa é uma promessa que pertence a vocês. Essa promessa pertence a vocês, de receber o Espírito Santo, né, o dom do Espírito Santo, mas não acaba aí, essa promessa também vai para os filhos, e é muito engraçado que a Bíblia sempre fala, né, que tem expressões na Bíblia que os pais e os filhos são muito vinculados, companheiros, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, né, também vai ser tu e a tua descendência, eu e a minha casa, tu e teus filhos, é assim ou não é? A Bíblia está sempre falando de você, e de você é o filho, de mim e dos meus filhos, né? Tem algo que é muito conhecido no nosso meio, Oséias capítulo 4, versículo 6, né? O meu povo perece porque lhe falta, e visto que vocês rejeitam, ó sacerdotes, rejeitam o conhecimento, me rejeitam, eu vou rejeitar vocês, e não acaba por aí, essa rejeição vai chegar onde? Aonde que ela chega? Nos seus filhos. Então a Bíblia está sempre falando, nós como pais, e sempre está chegando os nossos filhos, né? O Antigo Testamento, o livro de Malaquias, capítulo 4, ele acaba no versículo 6, dizendo que o profeta Elias, Deus levantaria o Elias, que converteria o coração dos pais e dos filhos aos pais. Então a Bíblia está sempre falando da importância dessa família, dessa união de pais e filhos. E o diabo também, sabendo disso, ataca muito nessa área de pai e filho. Então, a palavra que eu quero trazer para você aqui hoje, né, é a responsabilidade dos pais ensinarem, discipularem os filhos, né, ensinarem os filhos a buscarem o Espírito Santo, porque essa promessa é para os pais, mas também é para os filhos, e por isso nós precisamos nos empenhar, né, nos dedicar mais aos nossos filhos, a ensinar os nossos filhos a esse caminho. E talvez você está pensando aqui, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, e eu quero te dizer que isso, você não pode não ser hoje, mas um dia você vai ser, amém? Glória a Deus. Ou tem algum jovem aqui que quer viver solteiro para sempre, vai ser como Paulo, né, entregar sua vida para Jesus e assim viver o seu ministério. Tem algum jovem assim? Diga aleluia. Nenhum, ó silêncio, irmão. Então um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, e não só natural, mas também espiritual. E da mesma forma natural, isso eu quero que você leve para a sua vida também espiritual. A responsabilidade de ensinar, então,
né, os filhos, a promessa é para os pais, a promessa é para vocês, a promessa é para mim, a promessa é para nós, mas ela também são para os nossos filhos, e somos nós que temos então essa incumbência, de poder dizer assim, de passar para os nossos filhos, tanto naturais quanto espirituais. Agora olha para quem está do seu lado aí, para esse líder, para esse pai de multidão, para essa mãe de multidão, fala para ele, há uma responsabilidade sobre você. Então no dia de Pentecostes, a igreja de Cristo, que acabava de nascer, né, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, recebeu ali o batismo do Espírito Santo, e também ali a palavra, para vós essa promessa e para os vossos filhos. Todas as bênçãos da nova dispensação e do ministério do Espírito Santo foram garantidas também para os nossos filhos. Não é só para nós, não é só para mim, mas são para os meus filhos. E aí eu quero entrar numa outra parte, que agora eu quero, né, começar a falar daquilo que eu falei até no domingo, pela parte de manhã. Né, há uma responsabilidade sobre nós, há um peso sobre nós pais, e mais uma vez eu falo, tanto naturais quanto espirituais, há uma responsabilidade sobre o líder, sobre o pai. Josué Gonçalves, Josué Gonçalves, né? Ele diz que pais são os mestres, e os filhos, os discípulos, né? Então todo pai é mestre do seu filho, pai e mãe, são os mestres dos seus filhos. Todo líder vai ser ali o mestre, e o discípulo, então o liderado vai ser o discípulo, vai andar na mesma direção, vai seguir os passos do mestre. Então nós precisamos entender, né, que tem essa responsabilidade, que ela está sobre nós, de educarmos os nossos filhos, amém? Somente quando os pais reconhecerem que é impossível viver conforme o desejo de Deus, sem o toque do Espírito Santo para guiá-los no dia a dia, é que eles terão a capacidade de crer plenamente na promessa e no favor dos seus filhos. Então, somente quando eu e você entendermos que é impossível, fala aí, é impossível, fala mais uma vez, é impossível, fala de novo, é impossível, irmão, é impossível viver conforme os desejos de Deus, viver debaixo da vontade de Deus, viver debaixo da presença e dos princípios de Deus, sem o Espírito Santo. É impossível. Se nós não tivermos o Espírito Santo nas nossas vidas, é impossível nós andarmos debaixo dos princípios da palavra, e vivemos a palavra, e vai ser impossível ensinarmos para os nossos filhos, e vai ser impossível os nossos filhos também andarem debaixo da palavra. Então, somente quando nós reconhecermos isso, é que nós vamos ensinar para os nossos filhos essa mesma questão. Enquanto nós não reconhecemos que isso é impossível, e continuarmos vivendo nossa vida de forma carnal, né, cheio dos prazeres do mundo, cheio dos prazeres da carne, o negócio vai ficar difícil. Abra também sua Bíblia aí no livro de Salmos 127, o versículo é o de número 3, e também o de número 4. Se você achou, diga aleluia. Salmo 127, salmo bem conhecido, e muito forte também em relação de pai para filho. O versículo 3, a Bíblia diz assim: quanto aos seus filhos, eles são o quê? Eu quero que você olhe para duas pessoas, pelo menos, e fale, os seus filhos são herança do Senhor. Tanto os naturais quanto os espirituais, amém? São herança são de quem então? Do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus, né? Gerá-los é um presente de Deus. Agora olha o versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Eu vou ler de novo, como flechas na mão de um guerreiro, são os nossos filhos nascidos, aqui no versículo diz na juventude, e flecha na mão de um guerreiro, quem dá o destino para a flecha, irmãos? É o guerreiro. O guerreiro então pega as flechas da aljava, coloca ela no arco, e ele não atira como quem atira para qualquer lado, para qualquer direção. Ele põe um alvo, ele estabelece um alvo, e ele estica o arco e solta, e aquela flecha tem um destino certo, para acertar aquele alvo que o guerreiro é quem tem, sim ou não? É assim ou não é? O que eu entendo com isso? Quem vai destinar? Quem vai dizer aonde o seu filho vai chegar? É você. Quem vai dizer, quem vão ser os meus filhos? Aonde eles vão chegar? Sou eu. Né? Você é o guerreiro.
Os seus filhos são as flechas, e quem vai dizer aonde ele vai chegar, até onde ele vai ir, é você. Por isso, esse bate-baracá é muito importante, muito interessante, que ele dá a identidade do filho e o destino do filho. E muitas vezes quando a gente está no mundo, e talvez você já passou por isso aqui, e se você não passou, talvez esse fosse o teu sonho, de dançar uma valsa. Eu não me recordo agora direito, porque faz tempo que eu não leio sobre essas questões, mas a questão da valsa ali, é o pai se despedindo da filha, para ela ser uma mulher, para ela viver a vida dela, e aí, quando ela vai viver a vida dela e volta grávida, o pai fica bravo, quer bater, quer pôr para fora. Então, é muito importante, quem decide o destino do filho, quem decide aonde a flecha vai chegar é o guerreiro, e bate no teu peito e fala, eu sou o guerreiro. Então está nas tuas mãos o destino dos seus filhos, espirituais, naturais. E se você trazer agora para a tua própria vida, talvez você pense, eu não tenho filho, mas você tem com certeza um pai, uma mãe, teve, ou não teve presente, ou teve presente, mas com certeza eu afirmo que muito do que você é hoje é consequência do que você viveu dentro da sua casa. Muito do que você faz hoje é consequência de atitudes que você viu do seu pai e da sua mãe. Há uma responsabilidade sobre os pais, e eu quero que você veja um vídeo. Eu quero aquele que está as crianças imitando os adultos lá. Eu quero que você veja um vídeo rapidinho. Eu vou tentar passar para você 3 vídeos. Vamos ver se vai dar tempo. Veja esse vídeo aí, presta muita atenção, de como que funciona. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. There's a license to me. What's wrong with you, Harry? É assim ou não é? As crianças, elas imitam os adultos. E quando eu penso que isso serve tanto para o natural quanto para o espiritual, eu estava me lembrando, quando eu estava vendo esse vídeo aqui, eu me recordei de uma coisa. Nós somos da célula do pastor Mário e da pastora Gisele, eu e a Tânia. Nós éramos discípulos da célula de Israel. Caminhamos com ele ali, com eles acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, nem sei se Deus chegou a dar todo esse tempo. Mas eu sei que deu mais de um ano, porque um ano eu fui para Tamandaré com o pastor Mário, e a gente caminhou um tempo assim. Só que eu me recordo que quando eu pregava, muitas coisas, do jeito que eu falava, eu me parecia com o pastor Mário. Minha forma de pregar. Eu me recordo de um retiro de carnaval, nós estávamos expulsando um demônio dentro da cozinha lá, um fervo que aconteceu, e aí tinha alguém orando lá fora. E todo mundo falou assim, a pastora Gisele está orando, não sei o que, a hora que a gente abriu a porta, não era a pastora Gisele, era a Tânia. Semelhante. Porque imita, a gente quando é também novo convertido, a gente vai buscar referências dos nossos pais espirituais. E assim também é no natural. Os nossos filhos vão nos imitar. Os nossos filhos vão fazer igual a gente. As crianças procuram buscar o adulto, procuram imitar os adultos. E você precisa ficar ligado nisso aí. Quem vai dar o destino para o seu filho, somos nós. Então, o dom do Espírito e de sua operação bondosa para com vocês e para com eles, com os seus filhos, não são 2 atos distintos e separados. Deixa eu ler de novo. O dom, a manifestação do Espírito Santo e a operação dele com os pais ou com vocês e com os seus filhos não são distintos e separados, pelo contrário, é em vocês, é em nós, e é por meio de nós que também vai chegar aos nossos filhos.
Né? Os seus filhos vão ser homens e mulheres de oração, criança de oração, se você for um homem, uma mulher de oração, natural e espiritual. Né? Os mais novos, nossos filhos, eles vão seguir aquilo que nós fazemos. Me recordo também agora, me lembrei disso agora, que a apóstola Elizabeth, ela orava, e não sei o que, maná, maná, maná. E aí você olhar as discípulas dela, como é que elas oravam? Você vê as discípulas da pastora Marimira onde, irmãos? A Maria é discípula de quem? A pastora Leila é discípula de quem? Imitam os pais. Né? Então isso é muito sério. Né? A gente precisa entender, reconhecer que isso tudo tem essa responsabilidade sobre nós. E isso também serve para os nossos filhos, para as nossas crianças. Eu quero que você entenda uma coisa. Hoje já é dia 27 de outubro. Daqui 3 dias, 28, 29, 30, 34. 3 dias, porque já está acabando 27. Para não dizer que eu errei. E contei no dedo. Mas vai ser dia 31 de outubro. O que é dia 31 de outubro, irmãos? É o dia da Reforma Protestante. Amém? Nós vamos celebrar a Reforma Protestante. Dia das Bruxas fica para esse mundo onde as bruxas dominam. Nós é a Reforma Protestante. Mas no dia 31 de outubro é o dia das bruxas, americano, e que nós, brasileiros, gostamos de imitar só coisa ruim. Não imita lá a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, isso a gente não imita. Mas que é ruim, que é coisa ruim, a gente quer trazer para nós. E aí a gente celebra o dia das bruxas no colégio. Eu vou te dar uma sugestão, se você acata, se quiser, não envie seus filhos para o colégio nesse dia, não mande, porque lá eles vão comer docinho, vão celebrar a festinha, vão tirar fotinho, e vai ter uma bruxinha, a professora vestida de bruxinha, e vai ter um vampirinho, uma criancinha assim, e acolá, e lá, né, todos esses demônios do inferno, querendo tirar foto agarrado com o seu filho. E já tivemos uma experiência de uma mãe, que mandou o seu filho para essas festas, e aí quando voltou do encontro, começou a orar, e passava em cima de uma foto, e tinha uma foto do filho dela, vestido lá de vampiro, de Drácula, não lembro de quê, e a hora que ela olhou para a foto, numa festa de Halloween, é claro, a hora que ela olhou para essa foto, ela viu o rosto de um demônio no rosto do filho dela. Tem gente que só aprende vendo, né? Não seja inteligente e aprende errando. Então, seja sábio, que aprende com o erro dos outros, e não seja burro, que nunca aprende. Então aprenda, aqui escutando o que a gente está falando. Não envie seus filhos para Halloween. Não tire foto dos seus filhos com bruxa, com vampiro. Vampiro é uma manifestação de Nosferatus, um demônio que tira, suga as forças das pessoas. Traz bloqueio na mente. E se você for ver, eu lembro do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, que era do Chico Anísio, ele fala, eu sou Nosferatus. Ele falava isso aí. Né, nesses programas de diversão. Então não mande seu filho. Mas fora a quem é isso aí, também é o dia que o satanismo celebra a festa para Satanás nos 4 continentes da terra. Satanás não é onipotente, não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, mas ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eles fazem num horário lá num continente, no outro horário lá no outro continente, para que ele possa estar em todas. E eles gostam muito, nesse dia, sacrificar crianças. Né? A pastora Marimir tem falado para nós, todo o tempo falou ontem, cuide dos seus filhos nesses dias, e eu digo para você, cuide dos seus filhos, não só nesse dia, mas em todos os dias, e principalmente nesse. Você viu aí, passou em tudo quanto é jornal, o rapaz que disse que era louco, e que passou e pegou na mão do filho de um casal, e estava indo embora, lá na Avenida Paulista, ia levar esse filho embora, que nem diz o Rafa, se é comigo, ia ficar 2 loucos naquele lugar, só que um ia partir, e era ele, é claro. Mas você tem que ficar atento com o seu filho. Não ser displicente com os seus filhos. Deixa eu te contar uma coisa. O negócio está estreito, irmão. Eu estava falando ontem lá. Domingo, houve uma manifestação demoníaca na volta do encontro de crianças. E a pessoa ficou endemoniada, tirou uma faca do bolso e enfiou no braço. Aqui na igreja. Ainda bem que quem estava lá era o pastor Marlon. Me chamaram, bem na hora que eu fui ministrar, aí não deu para eu ir, o pastor Marlon foi. Segurou a bronca, aqui na igreja, uma faca no bolso. Né, um dia eu fui mandar um demônio embora, num lugar, e ele falou assim, o demônio manda eu ir lá para a Igreja Aliança, armado. Falei, vai lá, seu tongo, quero ver você aí. Mas imagine se um cara aparece aqui armado. Outro dia o William orou por um rapaz aqui assassino. O demônio que manifestou nesse cara aí, se não é Jesus Cristo, né, a mesma questão da faca, se não é Jesus,
E esse rapaz lá que eu fui mandar o demônio embora, eu falei para esse cara, ele falava que odiava Deus. Eu falei, o que você me chamou? Eu sou pastor, cara, o que você me chamou para vir aqui para quê então? Você não quer ouvir de Deus? Não, porque eu queria te matar também. Só que eu não consigo. Mas a gente tem que ficar atento com os nossos filhos, nossas crianças que estão por aí. Onde está teu filho agora? Né? Você tem que ficar atento. Não mandar eles no banheiro sozinho. Eu já tive na célula um rapaz com problema de pedofilia. E você olhava para ele, você não falava. Com filhos. E depois fiquei sabendo até que os filhos foram abusados por ele. Mas você olha para ele e você não fala nada. Né? E eu já cansei de ir no banheiro e ver criança sozinha lá no banheiro. Não foi uma nem duas. Né? Vejo as crianças correndo para fora, a maior bagunça, enquanto o culto está rolando aqui, o mover, as crianças estão correndo ali fora. Nós temos que ficar atentos com isso tudo aí. Né? O diabo não está de brincadeira. E aí, depois que acontecer alguma coisa, a gente, poxa, chorar, aí vai ser tarde demais. Então, nós temos que ser zelosos, cuidar dos nossos filhos. Né? A primeira atenção que eu quero te chamar é cuide do seu filho. Né? Coloque ele sempre perto de você. Se ele tiver que atrapalhar alguém no culto, irmão, que ele atrapalhe você. Não os outros que estão perto. Os meus filhos, quando eles não eram menor, mas eles queriam ficar bagunçando bagunça aqui embaixo da minha perna. É nas minhas pernas. Quem não vai prestar atenção no culto, se tiver, sou eu, mas os outros vão prestar atenção no culto. Né? E aí, aprenderam a ficar quieto ali, ó. E vai chorar, leva para fora, não vai chorar, fica aqui, rapaz, fica quietinho. Se quer chorar, eu te levo no banheiro, mas vou te bater até você não aguentar mais chorar. Opa! Não está traumatizado não, irmão, está aqui, ó, os dois, ó, saudável. Não gera trauma não, gera educação. Você leva teu filho lá para fora, aí ele vai crescer, e aonde ele vai ficar? Quem que ensinou? Então não leva ele lá para fora não, ensina ele a ficar aqui dentro. Tem o cultinho, a gente não gosta que fale de cultinho, tem o culto dos adolescentes, não é um cultinho, é um culto. Eles estão lá em cima, coloca eles para lá, fica sempre atento, esperto, ajude, nós precisamos de ajuda. Né? A Lourdes precisa de ajuda, de pessoas para cuidar, para dar atenção. E eu quero que quem vai ajudar lá seja de preferência as pessoas mais maduras, mais velhas para você. E se você for ajudar de noite, você vem para o culto da manhã. Você vai ajudar de manhã, vem para o culto de noite, presta atenção aqui, não perde palavra. Né? No Baby Love também é a mesma coisa. Tem essas questões para cuidar. Mas se eles ficarem aqui, cuida você. E a responsabilidade de ensinar Jesus para ele é sua. Quem vai dar direção para o seu filho, não é o pastor que prega aqui, não é as pessoas que auxiliam lá, os pastores lá, não é o líder de célula, não é a professora na escola. Quem dá educação para o filho, quem ensina o caminho, quem fala aonde você vai chegar, aquilo que você vai ser, somos nós, os pais. Amém? Glória a Deus. Fique atento com os seus filhos. Né? A gente estava vendo um testemunho de um satanista, um ex-satanista, e ele contou que essa mulher era crente e tinha uma filha crente, uma menina adolescente de Deus, crente. E aí um dia o vizinho ia para uma chácara e pediu, conhecido da família, amigão da família, essa mulher também crente, pediu para levar a filha. E ela falou, tá bom, deixa, amigo da família, levou. Quando voltou, a menina já começou a se vestir de forma sensual, já ficou rebelde, já não era mais a mesma filha. E um dia um pastor foi pregar lá, nessa igreja, e ela contou toda essa história, e eles foram orar. E aí, essa menina, o Espírito Santo, por isso a importância do Espírito Santo na história, trouxe à memória da menina tudo o que aconteceu naquele dia na chácara. O cara levou ela para uma cachoeira, derramou sangue para tudo quanto ela, deixaram ela peladinha, derramaram sangue, consagraram ela a um demônio, estupraram, violentaram, abusaram dessa criança, e ela voltou assim, e fizeram a macumba deles lá, sei lá como é que se chama isso, feitiço, para ela esquecer, não lembrar, ela não se lembrava de que acontecia. Mas o Espírito Santo agiu ali. Mas por causa dessa confiança também. Hoje eu ouvi algo que me deixou até meio preocupado no jornal. 68% dos abusos que acontecem com crianças são com pessoas próximas. 21% até são os próprios pais. O pai abusa com o consentimento da mãe, a mãe abusa com o consentimento do pai. Falei, caramba, o que nós vamos fazer? Não dá para deixar nem com os pais mais. Então o diabo tem tentado contra as crianças, contra os nossos filhos. E nós somos muito passivos, irmãos. Porque nós não oramos e não ensinamos nossos filhos a orar. Sim ou não? Nós não lemos a Bíblia e não ensinamos nossos filhos a ler. Eu coloquei um propósito de estar sempre fazendo um discipulado com os meus filhos. Hoje eu não consegui. Mas nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. E é interessante que daí eu fico perguntando para o Joshua. E aí, o que você me fala aqui? Ele vai me contando. O que você me fala dessa história? Ele vai me contando.
Pergunto para o Rian também, o Rian eu já pego mais pesado com ele. Se ele fala que não sabe, eu falo, você está prestando atenção, rapaz? Quer que eu te deixe com a orelha maior que a outra? Presta atenção. É minha responsabilidade, irmão. E se eu não mostrar para ele o caminho, alguém vai mostrar um caminho para ele. E aí não adianta chorar. Né? Nós temos uma vida muito ativista, sim ou não? Sim ou não? Trabalha, você quer dar para o seu filho aquilo que você não teve, é assim ou não é? Todo pai quer dar para o filho aquilo que ele não teve. Aí, muitos de nós não tivemos os nossos pais presentes, porque os pais trabalhavam demais, ou bebiam, ou iam para a gandaia, ou saíam e deixavam a gente com os outros, era assim ou não é? Eu fui por muito tempo criado por parentes, tios, primos, né, porque os pais trabalhavam. E aí, agora a gente também quer dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos, mas a gente não dá a presença, a gente quer ficar dando presente, quer ficar dando tênis, quer ficar dando roupinha bonita, quer dar celular da moda. Nossos filhos sabem mexer no celular melhor que a gente, sim ou não? É assim ou não é? Mexe celular, tablet, tem televisão, tudo quanto é jeito, sabe mexer num monte de coisa, mas não tem a presença dos pais, porque os pais trabalham muito. E quando estão em casa, o que você quer fazer quando você está em casa depois de um dia de trabalho? O que você quer fazer? Ficar com seu filho, é claro, brincar com ele. Vem aqui, me abraça, meu filho. Vamos brincar, pai, de carrinho. Vamos, meu filho. Vamos fazer, vai nada. Cala a boca. Tá vendo que eu trabalhei o dia inteiro? Aí ficar me enchendo o saco? Vai a merda. As fezes, perdão. Né? A gente fala essas coisas. Ajuda aí, pastor. Mas eu me corrigi rapidinho. Né? A gente é assim. E aí os nossos filhos estão crescendo com um Nike no pé, para enfiar o pé na bunda do pai quando ficar mais velho. Pelo menos vai te chutar a tua bunda com um Nike. Só nádegas. O pastor está me chutando. Né? Mas por causa da ausência dos pais em casa. Seja por causa de trabalho, seja porque fica em qualquer lugar, tal. Né? Nós como vamos trabalhar em encontro de homens e de mulheres, eu vou falar de homens, eu já vi homens chorando mais do que criancinha de colo, por causa da ausência de um pai dentro de casa, pela falta de abraço de um pai dentro de casa. Um dia um homem quase me partiu no meio, ele estava quietinho, falei, está tudo bem, não está precisando de nada? Não, está tranquilo, então me dá um abraço aqui, eu quero abraçar igual teu pai te abraça. Aí ele me abraçou e quase me quebrou no meio, e estava tudo bem. Quase me arrebentou no meio, eu estou te falando sério. E quando ele me abraçou, eu cabia literalmente, eu era pequenininho perto dele. É quase um Fabão para mim, assim. Mas não era o Fabão, mas quase me quebrou no meio. Né? A ausência de pai, de mãe. E os nossos filhos precisam de referência, irmãos. Tanto naturais quanto espirituais. Mas o seu filho, ele precisa de uma referência. Né? Eu te faço uma pergunta. Né? Quem é a referência ou o discipulador do seu filho? Quem discipula ele? Quem é a referência que ele tem? Quando ele fala igual a quem? Quem é o herói dele? Né? Quem que seu filho quer imitar? Sua filha, o seu filho, quem que ele quer imitar? Pensa nisso. Porque eu já vi, e eu vou contar essa história de novo, terceira vez já, mas enjoado eu vi ela. Mas eu vi filhos de crentes vestidos de Capitão América, de Homem de Ferro, vestido de Hulk. E deixa eu só te dar um detalhezinho com o Hulk. Um dia, a gente deu um Hulk de presente para o Joshua. Ele queria, porque os Marvels estavam na moda, e demos um Hulk de presente para ele. E aí, quando a Tânia brigava com ele, ele fazia uns negócios, e daí um dia que eu vi que ele fez assim, ó, a Tânia brigou, ele fez... Falei, cara, eu conheço isso aí, velho. Aí a Tânia brigou com ele, ele fez... Ficou bravo assim, eu falei, cara, você sai... Todo o espírito de Hulk vai sair de você agora. Primeira coisa, pega o teu Hulk e joga no lixo. Você vai jogar no lixo esse lixo agora. Aí ele jogou. De tardezinha, pai, posso pegar? E não adianta tirar da mão se não tirar do coração. Eu falei, pega lá, cara. Você tem certeza disso mesmo? Você viu como é que você fez na hora que a tua mãe falou com você? Você viu a raiva que estava dentro de você? Você viu o Hulk que estava dentro de você, esse espírito de ira? Vi, pai. No outro dia ele jogou fora de coração e nunca mais falou no assunto. E também nunca mais manifestou o Hulk nele. Depois de ungir uma vara, a vara tira a astutice do coração da criança, irmão. Provérbios diz isso. Não estou falando para você espancar seu filho, estou falando corrija ele. Filho que cresce fazendo o que quer, a própria Bíblia diz vai ser a vergonha da mãe e a ruína do pai.
Então corrija os seus filhos, dê limite para eles precisam de limites, mas dê atenção, porque não adianta você só dar limite se você não dá atenção. Aí você vai gerar mágoa, aí você vai gerar frustração, aí mais para frente vai para o encontro, e aí a gente tem que ficar levando apertão de homem forte lá. Então não é só corrigir, dar amor, dar carinho, dar atenção e também a correção, tudo isso faz parte, né? O próprio Deus diz que Ele corrige aquele que Ele ama, quem não ama não corrige, irmão. Você está falando assim, vou deixar meu filho fazer o que quiser, porque eu amo ele, se você não corrige, você não ama, porque quem ama corrige, não espanca, amém? Eu não sei se era o Joshua ou se era o Rian, que era criancinha, chorava bastante, e aí a Tânia levou no médico, o médico disse que ele estava com depressão, tinha um mesinho, a Tânia, o Joshua está falando que é o Rian, mas a Tânia falou, depressão pegou, não lembro se foi com uma varinha, se foi com a mão, deu uns 3 tapinhas, ele falou, você vai chorar? Agora chora. Acabou a depressão, irmão. Com um mesinho já entendeu que a depressão se curava com uma palmadinha. Ô, Rian. Não, mas eu vejo filhos de crente vestidos de super-heróis, nem fazendo tal coisa. Eu vejo filho de crente imitando o Anderson Silva. Eu vejo umas brincadeiras aí nos corredores da igreja. E um dia eu vendo uns filhos de uns crentes aqui, não lembro agora se era da igreja ou se era parente meu, mas eu vi vestido de Marvel. E aí me bateu, sabe quando vem uma interrogação na cabeça da gente? Veio na minha. Falei, meu Deus, quem é o herói do meu filho? Quem é o herói dele? Quem que será que ele quer ser? Porque o meu filho quer ser, ele imita alguém, sim ou não? Quem que ele quer ser? Aí eu peguei o Joshua, que tem 7 anos, dentro do carro, a primeira coisa que ele sentou no carro, eu falei, filho, quem que você quer ser quando você crescer? Quem que você quer imitar? E aí ele falou assim, pai, eu quero ser Jesus. Eu falei, não, gostei da resposta, claro, mas não é isso que eu estou falando. Porque na minha cabeça, a hora que eu pensei nisso, eu falei assim, eu aceito perder para o meu filho, o Rian, que é o irmão mais velho, e os irmãos mais novos também gostam de se espelhar no irmão mais velho, sim ou não? Então você aí fica esperto, você que também, isso para o espiritual, as pessoas mais novas vão se espelhar em você também. Falei, eu aceito perder para o meu filho mais velho, aceito perder para os pastores da igreja, se ele quiser ser o apóstolo Raimon, o pastor Marlon, o pastor Douglas, se ele quiser ser um desses, eu aceito, são homens de Deus. Né, mas eu não aceito um homem de fé, eu não aceito nada, fora disso, eu não aceito mais ninguém. Se eu perder para um desses aí, eu vou pôr a cabeça, fazer igual a avestruz, fazer um buraco e colocar a cabeça dentro da terra. Por que eu estou fazendo com meus filhos? Aí falei para ele, não filho, entendi, mas não, quem você quer ser? Então eu quero ser filho de Jesus. Falei, cara, esse cara é crente. Falei, beleza, mas deixa eu te explicar melhor, Jó. Eu quero ser quem que você quer ser assim de pessoa? Eu quero ser um pastor. Aí eu falei, beleza, glória a Deus, está indo para o caminho. Daí eu falei, mas deixa eu te explicar melhor. Você pode ser o Hulk, você pode ser o Capitão América, você pode ser o Thor, você pode ser Moisés, você pode ser Abraão, você pode ser José do Egito, você pode ser o Homem Invisível, você pode ser quem você quiser, cara. Quem que você quer ser? Quero ser Jesus. Não, cara, já entendi, cara. Mas não é isso o pai está falando. O que você quer ser? Então tá bom. Quero ser filho de Jesus. Falei, não, Joshua, eu entendi. Quem que você quer ser de pessoa assim, filho? Quando você crescer dele, posso falar pastor? Falei, pode. Que pastor? Aí ele falou, pastor Cristiano. Eu falei, aí sim, agora sim. Acabou o assunto. Né, cara? Pronto. Mas quem é a referência do seu filho? Quem que ele quer ser? Quem que ele quer imitar? Quem ele tem imitado? Será que não é o Hulk? Quem que teu filho tem imitado? A Peppa Pig? Eu não sei dos desenhos, eu fico falando dela porque é só que eu leio, mas eu não sei de desenho nenhum mais. Estou por fora desse negócio. Scooby-Doo? Cachorro? Né? Mas então a vida e a influência diária dos pais é o canal que o Espírito Santo vai utilizar para alcançar os filhos com a sua vivificação e graça e santificação. Então é a vida e a influência diária dos pais que vai ser o canal para que o Espírito Santo alcance os filhos. E aí você precisa ver quem que é a referência para o seu filho. Quem que ele tem imitado, o que ele tem feito, e como que a gente vai alcançar isso, e como que eu vou ter... Antes de eu falar isso aqui, eu quero ver um outro vídeo. Presta atenção aí agora. Surprise!
Tá bom, né? Legal isso aí, não é? Eu não achei. Quanto tempo você acha que esse menino passou vendo esse vídeo aí? Você viu que o Bruce Lee some do vídeo, mas a hora que volta o menino está sincronizado. Eu fiquei impactado com isso aí. Falei, cara, quanto tempo esse menino... Primeiro que o herói dele não é o pai dele, é o Bruce Lee. Tudo bem que ele é japonês, mas com certeza o pai dele não é o Bruce Lee. Segunda coisa, eu falei, quem que está educando esse menino? É a televisão. Ele sabia fazer tudo muito perfeito. Onde que está o pai desse menino? Acha bonito, ficou filmando o menino. Ou o pai ou a mãe, não sei. Amanhã ou depois está apanhando com aquele negócio ali na cara do menino, daí vai ser feio. É igual quando as crianças falam palavrão e a gente, ai que bonitinho, falando palavrão. Aí cresce falando palavrão, daí você quer bater na boca, porque acha feio. O teu filho te dá um tapinha na cara quando é criancinha, você fala, ai, não bate na cara da mamãe. Aí quando cresce quer te dar um tapa na cara e aí você fica bravo. Então nossos filhos, eles são responsabilidade nossa, eles nos imitam. É uma responsabilidade, não é da televisão. A televisão só passa coisa ruim, irmãos. E tem crente que passa, eu ouvi esse relatório. Eu sento na frente da televisão 2 horas da tarde, assisto a novela do 4, do 7, do 6, do 2, sei lá que canto, e acabo 10 horas da noite com a última novela da Rede Globo. Crente, antigão de igreja. E tem um filho pequeno. O que vai ensinar para esse filho? E já vou te dizer que o filho pequeno vale por 5. Bom se ensinar o caminho de Deus, porque vai valer por 5 pregador. Mas ruim se não ensinar, porque vai valer por 5 endemoniados. Então a gente precisa parar de ser um pouco ativista e de dar tanta atenção para coisas e começar a dar atenção para as pessoas, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Ensinar uma linguagem de crente para eles, nos aproximarmos dos nossos filhos, igual eu falei, não é só corrigir, você tem que amar, você tem que estar junto, você tem que estar perto. Tem que falar, ensinar o porquê que está fazendo, porquê que está apanhando. Vem orar na igreja, traz ele para orar. A gente tem um hábito de orar sempre, e esse dia eu estava pensando nisso, eu sempre oro. Sempre venho aqui na igreja e oro. Minha Bíblia é toda arriscada, estou sempre lendo a Bíblia, só que eu estou sempre fazendo sozinho. Meus filhos não me veem fazendo isso. Agora eu comecei a riscar aqui e tal. Daí um dia eu vi a Bíblia do Rian riscada igual a minha. Igualzinha. Ele foi me mostrar uma folha, daí eu comecei a folhear a Bíblia dele, vi que ele tinha folheado já. Já tinha lido 2 evangelhos inteiros. Mateus e Marcos, né? Você leu? Marcos e Lucas. Estava riscado igual a minha Bíblia. Agora eu estou lendo com os meus filhos, eu estou mostrando para ele. Vou riscando, vou fazendo, vou falando, vou riscando para o Jorge também já ir vendo. Esse dia nós íamos orar de madrugada aqui, no dia 11 de outubro, que era o dia das crianças, ele não ia acordar cedo, nós íamos orar aqui. O Jorge ficou 1 hora dando volta comigo aqui, ó. Ele precisa ver. É lógico que primeiro ele ficava dando umas olhadinhas para o lado, brincava de carrinho, e daí falava, ô pai, que cor que é o cavalo branco de Napoleão? Aí eu conversava com ele, explicava e continuava orando, tá? Demorava um pouquinho, ô pai, não sei o que, umas perguntas nada a ver. Mas ele estava aqui 1 hora comigo. A hora que ele não aguentou mais, ele sentou ali e falou, pai, vamos para casa. Ficou 1 hora comigo andando aqui. A Tânia orando aqui, o Rian aqui e ele andando comigo aqui. Eu falei, precisa ver. A gente precisa ter uma aproximação com os nossos filhos. Alguém vai nos aproximar. É assim, irmãos. Todo mundo que a gente fica muito tempo perto da gente, a gente pega as coisas dessa pessoa. Eu já trabalhei com um baiano. E eu passava 8 a 9 horas por dia com esse baiano. E ele falava muito, oxe, oxe, oxe. O que eu me peguei falando? A gente passa muito tempo com o apóstolo Raimon. Sabe o que a gente fala muito? Uai. Uai. Aquele que você passa muito tempo junto, ele começa a virar referência, você vai pegando as coisas, manias, os jeitos. Os seus filhos têm que ter o seu jeito. Tem que ter as suas manias, as boas, é claro.
é até complicado, eu fico pensando, como é que a gente vai falar para um pai ser referência para um filho que tem pai, que vai ser referência horrível para o filho? Vai ensinar ele a ser palavrão, vai ensinar como não deve ser um crente. Se o filho for esperto, vai aprender o que não se deve fazer, mas não é, o filho vai querer imitar. Os pais vão ser os heróis dos filhos, sempre vai ser assim. Eles sempre vão ser referência dos filhos. Então a aproximação, Deuteronômio 6, eu vou fazer rapidinho aqui, não precisa abrir, mas presta atenção, 6, diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Você ensinará com todo zelo e com perseverança aos seus filhos. Tem que perseverar no ensino da palavra. Eles vão querer brincar, eles vão querer assistir desenho, eles vão querer fazer outras coisas, mas eu tenho que perseverar, até que gere prazer. E você vai ensinar com zelo e com perseverança aos teus filhos. Como que você vai ensinar se nem você lê, irmão? Como que o seu filho vai ler Bíblia se você não lê? Como que ele vai orar se você não ora? Como que ele vai jejuar se você não jejua? Como que ele vai vir para a igreja se você não vem? Como que ele vai vir prestar atenção no culto se você parece que tem uma formiga no pandeirinho e fica lá fora? Fica no banheiro, fica conversando ali. E às vezes eu fico me perguntando, algumas vezes acontece mesmo, da gente ter que ir ali fora resolver situações. Domingo, até paguei um mico com a pastora G, que falei, cadê o papelzinho para eu ler aqui? Mas não, já orou. Oh, perdão, eu estava lá fora resolvendo um negócio do endemoniado, jogando a bomba para o pastor Marlon. Então a gente não fica lá fora. Temos que ser bom exemplo para os nossos filhos, estar próximos deles, ensinar o caminho de Deus para eles, porque esse mundo aí é cruel. Eu não sei o que você pensa desse mundo, mas cada dia que me passa, me dá um desespero, uma angústia dentro de mim, que hoje eu estava vendo no jornal, falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? É assassinato em cima de assassinato, é roubo em cima de roubo, é não sei o que em cima de não sei o que. Aí os políticos aprovam uma lei para reduzir 20 anos de educação, de saúde, não sei o que, e no outro dia aprovam uma lei para aumentar o salário de polícia federal, de não sei o que, de tudo que tem a ver com o governo, que ajuda eles. A gente está virado, está cercado de ladrão para tudo quanto é lado, o diabo tomou conta desse mundo, esse mundo é horrível. E outro dia eu conversei com a Tânia, se às vezes bate até um arrependimento ter gerado filho nesse mundo horrível que tem aí fora. O que a gente vai fazer? Se não for Deus, né? E você se lembra do Salmo que diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, mas eu preciso ensinar meu filho a andar nos caminhos do Senhor, para ele ser guardado por Ele. Eu preciso ensinar ele a ser um homem de Deus. Deus livra, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, é só daqueles que os temem e os guardam. Então vai ter anjos cercando se meus filhos temerem. Quem vai ensinar o temor do Senhor? Vai ser eu. Quem vai ensinar o zelo pela casa do Senhor para o meu filho? Vai ser eu. O Joshua às vezes quer brincar aqui em cima. Eu falo, desce do altar agora, você não vai brincar em cima, aí não é lugar de brincar. Ele é uma criança. Podia falar, que bonitinho meu filho brincando em cima do altar. Só que bate um temor no meu coração, fala, esse menino vai crescer, vai querer brincar aqui não é lugar de brincar, igual tem um monte de gente brincando aqui em cima, que não é lugar de brincadeira. Desce daí e vai brincar. Brinca no chão, brinca embaixo, em cima do altar não. Quem ensina isso somos nós. Quem ensina isso são os pais. É em nós que eles vão ver a referência. Nós, é o pai que gera um caráter, vai firmar uma identidade. São os pais que firmam a identidade dos filhos. E o destino dos filhos somos nós. Então temos que nos aproximar. E ele continua dizendo assim, ó, vocês vão conversar sobre as escrituras quando vocês estiverem sentados em tua casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando deitares e ao levantares. E aqui a Bíblia diz, eu acho interessante falar, vocês vão conversar quando vocês estiverem sentados na sua casa. Quando você está sentado na sua casa, você vai conversar com as escrituras, se fala de proximidade. Daí quando você estiver andando, quando você estiver deitado, quando você estiver levantando, fala que você vai ter que estar junto com o teu filho para você conversar com ele. Quanto você está próximo do seu filho para você conversar com ele? O que você conversa com ele? Sobre o que você fala com ele? O que você ensina para ele? Para eles, para elas, né? Se o seu filho for se basear em você, que tipo de crente ele vai ser? Todo mundo sabe que Deus é pai, sim ou não? E se o diabo afetar o relacionamento do filho com o pai, ele afeta o relacionamento do homem, da mulher com Deus, que é pai. E eu me recordo uma coisa que eu sempre me retorno lá do Silce, que nós fizemos, acho que em 2006, 2007, não me lembro, faz tempo. Mas eles falam que o Espírito Santo é como se ele tiver um relacionamento com a mãe. Se o diabo interfere no relacionamento do filho com a mãe, com certeza essa pessoa vai ser difícil de se relacionar com o Espírito Santo. Não falando do Espírito Santo como mulher, mas ele como uma mãe que cuida.
Enquanto você está próximo do seu filho, o que você tem ensinado para ele? Quais são as suas conversas? Quando você está conversando com alguém, o que ele escuta? Você falando mal da vida dos outros? Você fala de novela? Você fala de futebol? Você fala de filme? Eu não tenho nada contra conversar sobre futebol. Eu não tenho nada contra você falar de filme. Eu não tenho nada contra você falar de coisas. O problema é quando você só fala de coisas. E alguém disse certa vez que quem é do céu fala das coisas do céu, mas quem é da terra fala de coisas. O que você tem falado? O que seu filho tem visto? Qual é o exemplo que você tem dado para ele? Porque a grande maioria de nós é assim: nós fumamos, mas nós falamos para os nossos filhos: não fumem. E quando a gente vê eles fumando, a gente quer bater neles. Não minta. Não minta para mim. E aí quando alguém bate no portão da sua casa, fala para ele: vai lá e fala que o pai não está. Atende o telefone e fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Mas quando ele vai mentir para você, a gente fica chateado. Quer bater, quer espancar, quer pegar a vara. Já parou para pensar se Deus batesse em toda vez que você desobedecesse ele? Como que você ia estar agora? Só que quando é com a gente é diferente, a conversa muda. Senhor, tem misericórdia. Não bate em mim não. Não deixa eu apanhar não. Então você precisa se aproximar dos seus filhos. Se você não influenciá-los, se você não for a pessoa que ele tem de referência, ele vai buscar outras referências. E ele vai fazer muito bem. E referência é o que não falta para ele aí fora, em qualquer lugar aí, referência é o que não falta para ele. Pessoas para ele imitar e para ele admirar é o que não faltam. Então você precisa estar perto. E para ensinar você precisa fazer. Eu escrevi uma coisa aqui, ó: se você estiver tranquilo com o pensamento que você já foi salvo e não está preocupado em ser realmente cheio do Espírito Santo, se a sua vida segue sendo mais carnal do que espiritual, se você tiver mais do espírito do mundo do que do Espírito de Deus, não se surpreenda se seus filhos crescerem sem se converter de verdade. É apenas um resultado natural e lógico. Então se você está conformado com uma vida, igual eu estou falando para você, eu fiquei indignado hoje, falei: o que está acontecendo com a gente? A hora que eu vi aqueles monte de gente, parecendo, sei lá onde que estava Deus naquele lugar, o que estava acontecendo, eles olhando, comendo chicletes, conversando, e um monte de gente em cima do altar, olhando para o Davi Sasser ali. Eu falei: o que está acontecendo com o crente? Porque se a gente traz um cara famoso para pregar na quinta-feira, não tem lugar. Independente se ele tem Deus ou não, eu estou falando, se tiver nome, não tem lugar. Mas a gente vem para ver o cara, não vem para buscar Deus. Quando você entra daquela porta para dentro, você vem fazer o que aqui, irmão? Bater cartão. A gente está sem o Espírito Santo. Se você achar que você está salvo, mas você está vazio do Espírito Santo, não se surpreenda se o seu filho for igual a você. Ou não tem outra coisa, você vai ser um obstáculo à ação do Espírito Santo. Você infunde no seu filho, dia a dia, o Espírito do mundo. Pode ser que de maneira até inconsciente, mas a sua influência o está dirigindo com grande eficácia à religião do homem, em harmonia com o espírito do mundo. Em lugar de inspirá-los para a vida com Deus e no poder do Espírito Santo, você está inspirando ele para uma vida do mundo. Mas vão ser crentes, irmão. Vão vir para a igreja, mas cheio do mundo igual você. Ouvi uma história que eu até anotei aqui. O menino pegou e o pai falou assim para o filhinho dele, criança: filho, o pai vai pegar folga hoje, fala onde você quer ir. Qualquer lugar que você fala, tudo que você quiser fazer, o pai vai fazer com você hoje. E aí o filho: então vamos para o parquinho, pai, vamos para o parquinho. Pai, vamos chupar sorvete, chupar o sorvete, vamos pegar McDonald's, qual for, chupar o sorvete, tomar no refri, mas brincaram o dia inteiro. O pai tomou todo o tempo aquele dia com o filho, e quando chegou em casa o filho estava cansado, e o pai mais cansado, com a língua para fora já. Aí o filho falou: pai, vamos deitar, vamos dormir, vamos. O pai levou o filho para a cama, colocou o filho na cama e falou: boa noite, filho. O filho: não, pai, vamos orar. Somos crentes, vamos orar, vamos, filho. Começa orando você, a gente faz assim, eu faço assim, meu, ora você primeiro. Aí o filho: papai do céu, hoje o meu dia foi muito legal com o meu papai. E quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao meu papai. Quero ser um homem igualzinho ao meu pai. Amém. Aí o pai deu aquele sorriso amarelo. Né, filho? Deu um beijo, boa noite, Deus abençoe, e saiu. Ele saiu, ele não foi dormir, ele foi para fora da casa dele. Ele foi orar. Quando falou: pai, Deus, não escuta a oração do meu filho não. Quando ele crescer, não deixa ele ser um homem igual eu não, porque eu sou sem vergonha.
Eu traio a mãe dele. Eu olho para a bunda da mulherada, para as nádegas da mulherada aí, peito. Eu vejo pornografia. Eu sou mentiroso, eu sou sem vergonha. Nem com o Senhor eu falo, não deixa meu filho ser igual a eu não, pelo amor de Jesus Cristo. Senhor, me perdoa. E começou a orar, e entrou em arrependimento. Se arrependeu e nasceu de novo naquele dia por causa da oração de um filho que queria ser igual ao pai. Se seu filho fizesse essa oração hoje, seus discípulos fizessem uma oração hoje que queriam ser igualzinho você, você poderia falar amém? Quero ser igualzinho você quando eu crescer. Né, tem uma pergunta que tem direto no Facebook, se a criança, no dia das crianças principalmente, a criança, aquela criança, né, da fotinho ali que coloca, olhasse para o adulto de hoje, ele ia ficar feliz, ele queria ser esse adulto de hoje? Se seus filhos fizessem essa oração, que quisesse ser igualzinho você, você ia poder falar, pode ser. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou você ia fazer a oração desse pai, não, Senhor. Permite não, misericórdia, deixa ele ser igual, eu sou mentiroso. Eu sou um safado. Eu sou um crente que gosta de apontar o dedo na cara dos outros e falar um monte, mas não gosto que aponte para mim, eu não faço nada do que eu falo. Eu sou igual aos escribas e fariseus da Bíblia, eu sou um religioso, que falo, mas não faço. Eu não gosto de ir para a igreja porque lá fala sempre a mesma coisa, mas está sempre na boca falando a mesma coisa. Né, quando vai pregar para alguém, fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas quando é na sua vida, esse Deus que é tão poderoso vira um deusinho de nada, que não pode mudar a tua situação, não pode resolver o seu problema. Na hora de entregar um dízimo, Deus não pode suprir suas necessidades, por isso que você gasta, né? Você entende, eu tenho que gastar aqui, não confio no Senhor não. Jesus, irmãos, Ele nos ensina uma coisa, que precisamos ensinar mais com exemplos do que com palavras. João capítulo 13, versículo 15. Jesus disse assim, ó, eu deixo-vos um exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Isso depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele estava falando para os discípulos, para os filhos dele. Jesus falou assim, agora meus discípulos, meus filhos, eu estou te dando um exemplo, para quê? Eu não só falei não, que eu sou servo de vocês. Eu dei o exemplo, para quê? Para que vocês também façam. Mateus capítulo 7, 28 e 29, a Bíblia diz assim, ó, quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, como quem vivia, e não como os mestres da lei, que só falavam, mas não vivem. Jesus tinha autoridade no que falava. Você precisa ter autoridade no que você ensina. Você precisa deixar de ser esse crente frouxo, bunda mole, fraco, chorão. Principalmente homens que estão virados num bando de marica, que estão mais melindrosos e chorão do que mulher. A gente vê um monte de mulher orando aqui, vê pouco homem. Está na hora da gente ser referência para a próxima geração que vai vir, irmãos. Referência de homem e de mulher de Deus. Jovens, vocês que vão ganhar outros jovens, quando eles vierem aqui, eles têm que olhar para você e ver jovens santos, não jovens cheios do mundo, igual está acontecendo em tudo quanto é canto aí, cheio de piercing, cheio de tatuagem, fazendo sexo a rodo, beijando a boca de todo mundo, dentro da igreja. Aí vem gente aqui, claro, se dentro da igreja pode, eu quero Jesus, eu vou ficar lá fazendo a mesma coisa que fulano faz. E nós que estamos aqui, ficamos apontando o dedo para o que faz, mas a gente não ora por ele, não abençoa e não muda a nossa atitude. Nós precisamos, tem que se levantar uma geração que vai fazer a diferença para a próxima. Se nós estamos numa geração difícil, eu fico pensando na geração dos meus filhos. E eu não posso ser, eu não aceito ser aquele homem que fala, eu não sei onde que está não, mas está na Bíblia. E não é porque eu sou pastor, desde quando eu não era pastor, eu não aceitava isso. Onde que está escrito tal coisa? Mãe testemunha de Jeová, esfrega a Bíblia deles na minha cara, está aqui ó, está aqui, e está aqui. E aí eu vou falar para ele, não sei onde que está não, só sei que está na Bíblia. Está aqui, mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui ó, aqui também está assim. Eu sei onde que está. E eu vou te falar, não sei, porque eu coloco um Bluetooth e passa de um negócio, não é por causa disso não, isso aí leva tempo, você tem que criar hábitos, tem que estudar, você tem que ler, e aí você vai aprendendo os caminhos, você vai aprendendo a referência. Agora a gente fica sempre caminhando, eu não decoro, eu tenho dificuldade,
Você tem dificuldade de levar umas palmadas, você não tem, né? A gente só tem dificuldade para aquilo que a gente quer ter, irmãos. A gente só tem obstáculo naquilo que nós queremos ter. Porque você decora muito bem letra de música. Você decora nome de filme, você decora até fala de filme. Você perguntar o nome de um ator da Globo, você sabe de todos. Como é que é o nome daquele ator que morreu afogado esses dias aí? Você sabe, você só não vai falar agora para não queimar sua cara. Que dia que ele morreu? Você sabe? Quem que é a dupla do Zezé de Camargo? Você sabe? Agora, como que é o nome do pai na fé de Eliseu? Você não sabe. Quem que era? Deixa pra lá. Mas a gente só tem empecilho para aquilo que a gente quer. Crie o hábito de ler a palavra. Ensine os seus filhos a lerem a palavra, lendo para eles. Viva. Seja um crente exemplar para que o seu filho olhe para você e queira ser igual a você. Eu falei para o meu filho, eu falei para o Jó esses dias, eu não sou perfeito. Eu estou melhorando, eu estou em Filipenses 1,6, irmão. Aquele que começou a boa obra na minha vida há de aperfeiçoar, até a vinda do nosso Senhor, Ele vai aperfeiçoar, vai concluir. Eu estou em obras, mas eu falei, filho, naquilo que é de Deus, você pode me imitar sim. Falei para o Jó, falei, você pode me imitar sim. Tem coisa que não é para você imitar não, mas estou me esforçando para mudar, mas você pode ser meu imitador. Se meu filho fizesse uma oração que queria ser igual eu, é lógico que eu quero que ele seja muito melhor, eu oro para isso. Oh Deus, eu sou, já me chamar de Zé Ruela, e eu na verdade eu sou mesmo. E eu quero que meus filhos sejam, mas me deixem para trás comendo poeira, a quilômetros de distância. Mas que eu vou dar trabalho para eles, eu vou tentar ser o melhor para que eles sejam melhor do que eu ainda, mas vão penar. Vão ter que correr atrás, não vai ser fácil não. Temos que gerar uma geração de cristãos fortes. Eu quero passar o último vídeo, já são 2:10. Eu quero só mais um vídeo, daí a gente vai orar. Coloca aí o último aí, Leozinho, por favor. Eles pintam o rosto, mas não é para uma festa. Essas crianças e adolescentes vão ser futuros soldados e são treinados para matar. Os meninos recebem treinamento do grupo palestino Jihad Islâmica na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Crianças que poderiam estar estudando ou se divertindo aprendem exercícios militares no acampamento. As tarefas incluem o manuseio de armas, como fazer explosões, rastejar sob arame farpado, praticar tiro ao alvo e lições de como sequestrar o soldado inimigo. O primeiro objetivo do acampamento é proporcionar entretenimento. Nós adicionamos alguns exercícios militares para treiná-los e ensiná-los a usar armas e lidar com qualquer invasão israelense. Temos combatentes e líderes na linha de frente, mas se tivéssemos de mobilizar esses meninos na guerra, temos plena confiança de que eles seriam capazes de transportar armas e abrir fogo contra o inimigo, porque plantamos o ódio do inimigo em seus corações. O inimigo aqui é Israel. As armas são de verdade e o treinamento é duro. Aqui não há espaço para brincadeira. Os meninos se esforçam, pois sabem que os bons alunos vão ter espaço garantido nos grupos militares da Jihad Islâmica. Eles se esforçam, porque nós implantamos o ódio contra o inimigo nos seus corações. O que você tem implantado no coração do seu filho? Você viu o jeito que eles desmontam uma arma? Seu filho sabe abrir a Bíblia em Deuteronômio? Se pedir para o seu filho abrir em Amós, ele vai achar? Ele sabe disso, que tem um Amós na Bíblia? Você acha que a culpa é de quem? Quem que tem que ensinar? Quem tem que ser referência? Ensinar com as atitudes. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos, palavra do pastor José Gonçalves. A maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar para os seus filhos é um caráter íntegro, digno de ser copiado. Não pode haver incoerência entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Não pode haver incoerência
entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Temos que deixar de amaldiçoar os nossos filhos, liberar sobre eles palavras de vida, orar pela vida deles, porque o mundo não está de brincadeira, irmãos. Eles vão enfrentar essa geração aí, ó. Eles vão pegar essa bomba aí. E se depender daquilo que você tem ensinado para ele, nessa batalha, vamos dizer assim, é mais fácil eles virarem cristão ou seu filho ir para o islamismo? Nessa batalha, é mais fácil eles negarem Alá ou seu filho negar Jesus? Quanto você tem investido na vida dele? Cuidado dele. Se coloque de pé, nós vamos orar. Precisamos ser exemplos para levantarmos uma geração forte. Eu quero que você olhe para dentro de você agora e pense aí, se os filhos naturais e espirituais, as pessoas que estão perto de você, no seu trabalho, escola, faculdade, na sua casa, se eles olharem para você e quiserem ser um crente igual você, essa nação vai ser ganha para Jesus? Independente disso, se eles quiserem ser um crente igual você, será que eles vão entrar no céu? Eles vão herdar o reino de Deus se eles quiserem imitar você, quiserem ser igualzinho você, falar igual você, eles vão entrar no céu, irmãos. Se o evangelho depender daquilo que você ensina para aquele que é o seu filho, quanto tempo esse evangelho vai durar? Quantas vidas mais vão ser entregues para Jesus? Precisamos ensinar os nossos filhos, ler a palavra com eles, orar, e eles verem a gente orar, e precisamos orar por eles. Esse mundo não está de brincadeira. Outro dia eu fui levar o Joshua, nós fomos levar o Joshua no médico, ele estava com uma dorzinha, que o xixizinho dele estava saindo queimando. Sabe quem que foi atender ele? Sabe como é que era o médico? Baitolinha, homossexual. E aí pegou no pingolim do Joshua. E aí, irmãos? O que você faria? Ah, é médico. Pode ser o que for, irmão. Não sei o que ele é, não sei o que ele pensou, pegou, não sei o que ele pensou, e se não pensou, ou se pensou, se não pensou, não me interessa. Vamos ungir esse negocinho. Esse negocinho aqui é de Deus. Não vai entrar no número 2 de ninguém, porque vai ser de homem, e só vai usar com a esposa. Porque o pingolim do meu filho é de Deus, eu ensino isso para ele. Nós oramos pelas esposas dele. Eu acho que eu já até sei quem vai ser. Eu não falo nada para não impulsionar, né? O Rian, a gente ora para Jesus voltar, Maranata. Ele fala, não, Senhor, não volta enquanto eu não casar. Ele quer casar. Já tem o nome dos 2 filhos. O Joshua já tem o nome das 2 filhas, 2 filhos dele também. Quer casar também. Graças a Deus, porque se meu casamento fosse tão ruim com a Tânia, eles não iam querer casar. Quer saber como é que está a sua família? Pede para o seu filho desenhar ela, pequenininha assim. Ele vai falar tudinho da sua família nesse desenho. Veja se quando ele desenhar, ele vai desenhar um chão. Se ele não desenhar, ele vai estar falando que a tua família não é estruturada. Ele vê isso na sua família. Pede para ele desenhar. Aí você mostra para um pastor, pede para o pastor explicar, ou vai buscar conhecimento dessas coisas. Né? Se você está com a sua família e com o seu filho, vai perto dele aí. E nós vamos orar pelos nossos filhos. Talvez você está aqui, você nunca fez isso. Seja ele natural, espiritual. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Eu falei para os pais que estão aqui, mas todos vocês vão ser pais, naturais ou espirituais. E você vai ter que agir assim com os seus filhos espirituais também, amém? Amém? Então vá perto do seu filho e abençoa a vida dele. Pede perdão para Deus, porque você não tem sido uma referência para ele, né? Para os seus discípulos, ora agora aí também, fala, eu não sou referência para os meus discípulos. Sabe por que eles não vêm orar na igreja? Porque eu não venho. Eu quero só falar uma outra coisa, que um outro versículo,
porque a gente está falando muito de pai, né? Mas Provérbios 1:8, filho meu, ouve a instrução do teu pai. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não menospreze o ensino da tua mãe. Né? Se seus pais também estão te ensinando o caminho certo e você é um rebelde, ouve a instrução do seu pai e não menospreze o conselho da sua mãe. Seja rebelde. Mas tem um jeito, irmão. Provérbio 29:15, a vara da disciplina e a palavra de repreensão dão sabedoria, mas o jovem é uma criança abandonado à sua própria sorte, será a vergonha da sua mãe. Não abandone os seus filhos à sua própria sorte. Provérbios 30:11, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. E isso fala dos líderes aqui também, é isso que eu estou falando. Vai chegar um tempo que ninguém mais vai querer ser líder, irmão, porque você maltrata muito o seu líder. Você só reclama, nada que ele faz para você está bom. Você tem sempre um palpite para fazer que é melhor do que o seu líder está fazendo. E quando é para você fazer, você faz 10 vezes pior do que o seu líder faria. Cuidado. Eu estou falando de pai e mãe, natural e espiritual. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Não seja essa geração. Provérbios 30:17, os olhos que zombam do pai e que desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão e os filhotes de águia os comerão. Os olhos de quem zombam do seu pai e desprezam a obediência da sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes de águia comerão. Honra seu pai e sua mãe, seus líderes. Falei muito aqui, agora só para dar uma pincelada nisso aqui, que tem muito filho sendo muito bem discipulado, muito bem ensinado, mas que é um rebelde e que vai comer o fruto da rebeldia. Vai comer o fruto da rebeldia. Muito cuidado. Feche seus olhos aí, ore pela sua família. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você tem sido um pai relapso, peça perdão. Se vocês têm sido pais relapsos com os seus filhos, peçam perdão. Se não tem ensinado os princípios, o caminho, eu te digo mais, se você precisa de arrependimento, venha na frente desse altar aqui, dobra o seu joelho e se arrependa. Arrependa enquanto é tempo. Pedro, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito. Senhor, nos perdoa como pais que temos sido, como influência que temos sido aos novos convertidos, aos nossos filhos. Senhor, nos perdoa porque talvez muitos de nós aqui nessa noite faríamos a oração como a desse pai que orou, pedindo para que Deus não deixasse o filho ser igual a ele. Mas naquela noite aquele pai teve um novo nascimento, ele se arrependeu dos pecados e nasceu de novo. Que nessa noite aqui, se algum de nós, e eu sei que há, Senhor, que temos ensinado mal os nossos filhos, temos dado mais influência, atenção para a televisão, novela, celular, temos dado atenção para trabalho, para bares, para descanso, para prazeres e não para os nossos filhos. Nos perdoa, ainda há tempo, Deus, de mudarmos uma geração, que os pais se levantem, homens e mulheres de oração aqui nessa noite. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não sejam conformados com este século, mas que tenham uma mente renovada, transformada, Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que tem pais vazios do Espírito Santo aqui, eu sei que tem pais que não têm nem conversado mais contigo, nessa noite estão aqui nesse lugar. Gera arrependimento sobre eles, Espírito Santo, que eles enxerguem não somente um olhar egoísta para a sua própria vida, para as suas dificuldades, mas que eles enxerguem que a consequência disso chega sobre os filhos. A Tua palavra mesmo ensina que o sacerdote não buscar conhecimento, não buscar o Senhor rejeitará também os filhos. Traz sobre nós o entendimento da Sua palavra, vem fazer de nós pais
pais cheios do teu Espírito Santo, não só pais que acham que vão morar no céu, ou que querem morar no céu, mas que vivem uma vida de homens e mulheres do céu, com uma linguagem do céu, com uma palavra do céu, com o coração, não com prazeres nas coisas do mundo, mas como prazer, como a tua palavra diz, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, que nós possamos dizer, como o salmista disse, Deus, que a tua graça me basta, e a sua presença, ela é o meu prazer, que o nosso prazer não esteja nas coisas do mundo, não estejam em sexo, em prostituição, em imoralidades, não estejam em futebol, novela, filme, não estejam presos nessas coisas desse mundo, mas estejam no Senhor e na tua presença, que a porção que nós venhamos deixar para os nossos filhos, que sejam bens materiais sim, que nós venhamos deixar casas, carros, mas que isso sejam supérfluos, sejam segunda coisa, que a maior herança que um pai e uma mãe deixem para o seu filho aqui, seja um caráter íntegro, seja a unção do Espírito Santo, seja a manifestação do poder do Senhor, e que nós possamos ser transformados pelo Senhor. Oro também pelos filhos que aqui estão, pelos discípulos que aqui estão, e que têm sido rebeldes aos conselhos dos pais, têm sido rebeldes aos conselhos dos líderes, têm falado mal dos pais. Há uma geração que amaldiçoa o pai, que zomba do pai, e que amaldiçoa a mãe, que ri da mãe, que não ouve os conselhos. Que essa geração, Deus, venha ser transformada nessa noite aqui nesse lugar, e que se levantem aqui filhos de honra, filhos que honram aos pais e que honram também aos seus líderes, e que caminhem sendo um debaixo da aliança e do propósito do Senhor. Que assim o Senhor venha fazer nessa noite, em nome de Jesus.